Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da Rank Líderes aqui, que nós temos conteúdos bacanas aí para poder compartilhar com você que é gestor, você que é um diretor de empresa, você que é um líder e está realmente querendo conteúdo interessante aí. A gente sempre traz pessoas, ou empresário, ou uma especialista em liderança, que é o caso de hoje, né? Hoje nós estamos aqui fantástico aqui com a Jaqueline Menezes, tá? Inclusive tem um livro aqui, que ó, até ela me autografou aqui, ó, né? Bacana. E a gente vai falar de uma coisa muito importante aqui, que é a jornada do líder. Tudo bem, Jaqueline? Seja bem-vindo aqui. Como é que tá você? Tudo bem? Frank, é uma alegria estar aqui com você, né? Falando do livro e também compartilhando assuntos referentes à liderança. Legal, legal. Me diga uma coisa, Jaqueline, antes de a gente poder aquecer um pouquinho a nossa conversa, que aqui é um bate-papo bem informal, né? Eu queria saber assim, como é que a Jaqueline viu assim, puxa, agora eu vou virar treinador ou formadora de líderes, né? Quando você era pequenininho, me conta a história. Essa história deve ser bacana. Como é que você é daqui mesmo de Curitiba ou você é de fora? Como é que é a Jaqueline que chegou até aqui? Então, nasci em Tubarão, Santa Catarina, me formei na universidade lá e vim para Curitiba, recém-casada, e comecei o meu trabalho profissional na Copel, né, Companhia Paranaense. Eu fiz concurso e como pedagoga de formação, eu fiz a minha primeira fase profissional dentro da escola. Então, fui coordenadora, diretora de uma escola de 1.600 alunos, da usina de Foz do Areia, conheço Foz do Areia. Muito me orgulha. E de lá, da área educacional, eu migrei para a área organizacional dentro da própria Copel, e eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento. E foi nessa área, né, de T&D que eu descobri a paixão pela liderança, trabalhando num projeto de desenvolvimento gerencial para a Copel. Na ocasião, eram 600 líderes. Né? Olha só quantos líderes, pode? Sim, nós tínhamos aí a missão, o propósito, né, de desenvolver projetos, né, de desenvolvimento para esse grupo de líderes. E a partir dali, né, eu fui fazer especialização em gestão de pessoas, fiz mestrado, e o caminho, né, sempre foi um caminho assim, eu fui vivendo a liderança, eu fui percebendo, né, as dificuldades de ser líder, a complexidade de lidar com o ser humano, e eu acho que as minhas próprias falhas como líder me levaram, né, e me provocaram a querer mais entender sobre liderança. Sobre liderança, né? E me diga uma coisa, ser líder é fácil? Como é que é? As pessoas nascem... uma pergunta interessante, já nascem líder, tem tendência, ou se desenvolve? Porque se o livro fala jornada, né? Jornada significa um caminho, mas a pessoa tem que querer. Como é que é esse processo que você já fez treinamento e desenvolvimento de vários líderes? Você percebe que a pessoa já tem pegada para a liderança, ou a pessoa pode se desenvolver? Como é que é isso para você? A minha caminhada profissional tem revelado, né, que todos podemos ser líderes. Algumas pessoas têm mais facilidade, né? Elas têm já algumas competências de liderança. Agora, todas as pessoas que quiserem, né, que se apaixonarem, podem exercer liderança com altíssima competência e podem aprender, né, todas as habilidades que envolvem a liderança. Ou seja, tem muita questão que vai aprendendo e vai absorvendo o conhecimento, né? Tem essa questão lá do conhecimento, competência, né? Vai adquirindo a competência para a coisa. Mas existem aquelas pessoas que já têm um dom, assim, um talento natural, né? Sim, pessoas que têm mais facilidade, mas mesmo essas pessoas, né, que já vêm com essas competências naturais, essas habilidades, ainda precisam refinar, porque a liderança é uma competência relacional, e a gente só aprende na prática. Ah, sim. Olha, interessante, só na prática, né? Muito bacana. E me diga uma coisa, e nessa tua jornada aqui, para chegar no livro, né, na jornada do livro, o que você percebeu, assim, que são as principais atitudes de um líder, a principal habilidade que o líder tem? E eu acho que o líder tem que gostar, acho que a primeira
primeira coisa, tem que gostar de gente, né? Será que a pessoa consegue ser líder sem gostar de gente? Bom, vamos falar um pouquinho como é que nasceu o livro, né? O livro, ele veio, é um projeto de muitas escutas ativas que eu tinha com os meus clientes, empresas, clientes de muitos anos, né? Que sempre pediram que eu poderia escrever, que eu poderia estruturar, né, a metodologia que eu usava nas empresas, nos grupos de líderes e que fazia muito sentido a elas. Então, o livro, ali no ano de 2018, eu comecei a escrever. A escrita a gente nunca está contente com ela, né? Então, nessas idas e vindas... Escreve, não está certo, vai, colar, volta. Nessas idas e vindas, em 2019, ele nasceu, né? E o que ele traz? Porque a jornada do líder é justamente, né, essa trajetória de se formar um líder, né? Quais são os fundamentos da liderança e quais são as ferramentas que compõem essa liderança, que fortalecem o exercício de ser um líder. Olha só. E já que a gente falou de jornada, veio na minha cabeça uma escadinha, né? Tá? E nessa escadinha, qual seria o primeiro passo que a pessoa tem que se desenvolver com uma competência para começar essa jornada do líder? O primeiro passo é o autoconhecimento. Olha, pessoal, autoconhecimento. Vocês que é líder, né, tem que saber os seus pontos fortes, né, o que você precisa desenvolver, o autoconhecimento. Sim. Por que é importante o autoconhecimento, Jaqueline? É porque é um processo de colocar a luz, né, de forças e pontos de melhoria. É como se você iluminasse o caminho do líder. É quando ele consegue detectar, né, o seu conjunto de ferramentas naturais, quando ele consegue perceber claramente, né, o impacto do seu comportamento, tanto no ambiente que ele atua, quanto nas pessoas. E aí, Jaqueline, nós já falamos no primeiro passo, que é realmente o autoconhecimento, que amplia a consciência da pessoa, mas aí não é só isso, né? Qual seria, assim, o segundo passo que você vê que é muito importante nessa jornada do líder? Tá. Deixa eu só terminar o primeiro passo ali. Se conhecer, né? Usando algumas ferramentas, né? E ter essa clareza, né? De que pontos hoje obstruem a minha caminhada. Então, eu já tenho uma jornada, mas normalmente eu já intuo, eu já percebo que alguns pontos limitam a caminhada. Esse é o processo de autoconhecimento. O segundo passo, né, é construir o engajamento de confiança com o seu mentor. Né? É estar disponível, para olhar para tudo isso, o que eu chamo de acolhimento gentil. Acolhimento gentil. Mas vamos lá, Jaqueline, se a pessoa não tem um mentor e ela quer se desenvolver, como é que ela precisa buscar o caminho? Olha, a jornada individual, né, de desenvolvimento, pelo menos ela tem que ter um mentor, né, para fazer um inventário de perfil comportamental, para poder entender suas forças, para que ela possa, de forma mais consciente, entender o que ela precisa, para onde ela quer ir e o que ela precisa fazer. Algumas pessoas, né, podem sim fazer apenas um assessment, né, e um reconhecimento de todo esse conjunto pessoal e trilhar vamos dizer assim, uma carreira solo, uma jornada mais pessoal. Mas eu diria que ter alguém do teu lado te dando uma mão, te guiando, provocando, desafiando você, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Agora, ela pode também se espelhar em algumas pessoas que já são líderes. Hoje, por exemplo, isso é uma pergunta. Hoje você vê muita conteúdo interessante no YouTube, de realmente empresários, você tem várias plataformas, né? Isso ajuda a inspirar, porque o líder precisa se inspirar para você colocar ir no segundo degrau, né? Como é que você vê isso? Certamente. Se o líder, né, estiver
vamos dizer assim, orientado, curioso, tem uma curiosidade forte para estar sempre se atualizando, ele pode sim fazer ele pode ter uma pessoa que o inspira, né, um comportamento que é um comportamento muito mais de referência, mas ele também, com certeza, nas plataformas, nas suas leituras. Só que liderança não se aprende lendo. Sim, tem que fazer. Tem que ter prática. Tem que jogar ele no meio do... agora você virou líder. Como é que é? Você é líder, né? Socorro, o que eu faço, né? Tem muito assim, agora você vai ser líder. Etc. Ontem eu estava fazendo uma live... Virei líder, e agora? E agora, né? Exatamente. Até vira tema de outra live. É um livro, é um livro. Exatamente. Então, você vê, ontem eu estava fazendo uma conversa com um ex-executivo, mas vice-presidente de empresas grandes, e ele pegou a primeira cargo de liderança aos 25 anos. Então, colocou ele lá, e aí, realmente, um ambiente vai fazer você se tornar, né? Como é que você vê isso aí? Olha, a minha experiência foi aos 23. Olha só. É claro que, do ponto de vista histórico, era um outro contexto, era um outro momento. Mas as minhas memórias desse momento foram de muito desafio, né? De muita busca, de um caminho de falhas, acertos, né? E eu acho que assim, a paixão por acertar, a vontade, né, de encontrar um caminho. Olha só que interessante, vontade de encontrar um caminho e a paixão por realizar as coisas, né? Então, quer dizer, o líder tem que ter esse fogo ardente dentro também dele, né? Para ele poder avançar nos desafios que tem, porque liderança é aquele negócio, você erra, sobe, vai, faz coisa, né? E por aí vai, né? E na liderança, uma coisa importante é que aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Exatamente, interessante. E que mais assim você vê que é importante assim que você pode passar? Nós chegamos no primeiro degrau, segundo degrau, o que seria a próxima etapa de um líder? Certo. Então, é estar muito atento a esse caminho, a essa jornada, né? Nunca se sentir completo. Eu acho que essa busca, essa curiosidade forte, né, presente na jornada desse líder, né, ter pessoas para trocar informações, para contar a sua história. Eu acho que compartilhar suas experiências, suas dores, seus temores, né? Trazer suas dúvidas para pessoas de altíssima confiança, porque a jornada solitária de um líder pode ser uma experiência muito dura. Então aí entra uma questão interessante que você falou um tempo atrás, a questão da vulnerabilidade, né? Então, o líder, quando ele chega, ele precisa saber que ele é um ser humano, que ele tem as suas vulnerabilidades e tem que se expressar também, né? Agora, o detalhe é o seguinte, para quem? Né? Como é que você vê isso? Ele pode ser vulnerável de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados? Como é que é isso? Bom, a vulnerabilidade para o líder é condição sine qua non, né? Porque assim, quando ele se permite ser vulnerável, né? Pode ser para cima, né, com a sua liderança direta, pode ser com seus pares, né, com a sua própria equipe. Com a sua própria equipe, ele abre um espaço para que as pessoas possam se sentir humanas, falíveis, né? Isso aumenta a possibilidade de estabelecimento dessa confiança. Sabe? E isso gera vínculos significativos. Até emocionais, né? Exatamente. E esses vínculos emocionais significativos são a base para que a gente possa evoluir, crescer, aprender. Porque na liderança, nós estamos aprendendo todos os dias. Sabe o que vem na minha mente quando você fala isso? É o seguinte, se o líder é como se fosse óleo e água que não se mistura, você não consegue, né? Mas se você é uma massinha que vai juntando as pessoas ali, você fica mais, assim, parece que cria uma base, né? É mais ou menos isso que você está tratando?
Eu acho que o que você traz é bem bacana, porque assim, a confiança que a gente fala que é a base, é como se fosse o cimento, tá? Entre o líder e a sua equipe. É aquilo que dá liga, que exatamente. junta, né? Junta esforços, junta talentos, né? Junta propósito, identifica as pessoas, engaja, motiva. E sem isso, a gente começa a ficar mais fraco, né? E dentro de um ambiente mutável, com crescentes desafios, nós precisamos fortalecer os elos. Então, basicamente isso, o líder sendo vulnerável não quer dizer fraqueza, né? Ele consegue expor o que sente e a equipe fica conectada e você consegue fazer um time mais sólido, né? É isso que você está trazendo? Exatamente. Vulnerabilidade é força. Vulnerabilidade é coragem. Coragem de se permitir, se sentir humano. Coragem de ser imperfeito, né? Não tem aquele de livro lá? Ser imperfeito, né? Da Brené Brown, né? Isso, e de trazer para essa equipe, né, um ambiente funcional, né? Quando a gente fala de... Traz um pouquinho para o nosso pessoal, como assim um ambiente funcional? O que seria isso? Para o pessoal entender melhor. Tá. Ambientes corporativos funcionais, né, são ambientes mais saudáveis. São ambientes que acolhem, né, a nossa humanidade, a nossa imperfeição, né, que trazem um olhar mais apreciativo para todas essas situações, as adversidades, né, e se renova a cada momento, né, essa perspectiva de que a gente está aprendendo com as experiências, de que as pessoas, né, são o maior ativo das organizações, né? E eu tenho um aprendizado do Patrick Lencioni, sim, da Patrick, dos 5 comportamentos, né, das equipes eficazes, que ele diz o seguinte: equipes são potencialmente disfuncionais, porque são feitas por seres humanos imperfeitos. São compostas por seres humanos imperfeitos. E o que é que tem de melhor num trabalho em equipe? É a capacidade de trabalhar junto. Então, quando o líder, né, se mostra vulnerável, ele traz essa força humana e ele coloca nesse ambiente essa possibilidade de que cada um não precise, né, vestir uma armadura, né? Porque o contrário de um ambiente funcional seria um ambiente de harmonia artificial, né? Onde as pessoas evitam conversas mais profundas, né? As pessoas evitam ser vulneráveis e expressar o que sentem, suas dificuldades, muitas vezes não admitem erros, não pedem ajuda, e isso vai tornando esse ambiente pouco produtivo. Olha só, interessante. E o Lencioni fala muito que a segunda fase é aquela questão da não é discussão, como é que é? Saudável. Diálogo é o conflito produtivo. Conflito saudável. Isso. E se você não tem uma base sólida de confiança, para entrar nesse conflito saudável pode virar uma coisa pessoal, né? Sim. Não, e você não consegue estimular, provocar, né, discussões vibrantes, robustas, importantes, essenciais muitas vezes, porque qual é a importância do diálogo produtivo, desse conflito produtivo? É você chegar nas melhores soluções. É a partir da participação das pessoas, você estimular essa invenção, essa solução. E é isso que daí gera o terceiro comportamento, né, importante das equipes, que é o comprometimento. Se as pessoas não participam, se as pessoas não se sentem né, abertas e prontas para discutir, para chegar numa melhor solução, o que ocorre é que a gente mina o comprometimento das pessoas.
elas se sentirem parte integrantes daquela solução. Olha só que interessante. Então, quer dizer, essa jornada vai continuando, né? Vai indo, o líder tem que fazer a base, ele tem que saber ser vulnerável. Será que ele tem que ter um pouco de humildade também? Já, como é que você vê isso? Eu diria que ele tem que ter total humildade. Olha, ó, não fique do teu pedestal, hein? Tem que ter um pouco de humildade que você não sabe tudo, olha lá. Olha essa dica aqui que é da Jaque, né? E a humildade é tão interessante, porque o que é a humildade na liderança? É tirar o ego da frente. Eu ia engatar isso aí, questão do ego. Você vê muitas organizações que têm essa disfunção, essa parte do ego. E eu acho que vaidade, um pouco vaidade, não é não? Eu diria que é enquadramento. A pessoa já pensa daquele jeito. E ela está tão invulnerável, ela está tão fechada em si, que ela não consegue perceber Olha só, o quão isso prejudica a sua jornada como líder, o seu crescimento. Aí, né? É inconsciente, ele não percebe mesmo. Não percebe. Porque assim, quando nós temos enquadramentos, né, que são as formas mais primitivas de pensar, que a gente aprendeu. Enquadramento vem PNL, a gente aprendeu lá na infância e na adolescência. Né? Quando você está vendo por essa lente, você não percebe a distorção que tem. Então, quando os líderes, né, num processo de desenvolvimento ou num processo interno, quando o ambiente estimula, né, que a gente saia dessa harmonia artificial, que as pessoas sejam encorajadas a ser quem elas são. Quando tudo isso começa pelos líderes maiores, aqueles que têm maior influência sobre as pessoas daquele contexto, isso pode ser facilmente desconstruído. Então, tirar o ego da frente, né, significa que quanto mais, né, você caminha na tua liderança, mais humildade precisa vir. E a humildade na liderança, ela é um pouco diferente da humildade normal. É a humildade assim, para você reconhecer um talento melhor que o seu na equipe, uma competência da equipe que é maior que a sua, tá? É você elogiar um profissional de uma outra área que você admira, garante que você consiga reconhecer suas forças e de todo o ambiente que você faz parte. Olha só que interessante, ou seja, saber fazer esse movimento, né, já ajuda você a ter mais humildade, né, e tirar o ego da jogada, porque o ego realmente ele atrapalha, ele destrói, né? Agora, é interessante que você falou do enquadramento, quer dizer que a pessoa, no passado, ela se enquadrou, ela não consegue perceber. E se a pessoa, por exemplo, numa organização, você vê o RH, vê aquele cara potencial, mas ele não consegue enxergar, o que a gente recomendaria para esse caso? Certo. Para ele abrir um pouco a consciência e muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho, né? Então, veja, nós temos muitos talentos técnicos dentro das organizações cujo comportamento é um comportamento que não combina com uma liderança. Exemplo, vamos lá. Tá? Alguém, por exemplo, que é vaidoso, né? Que não consegue reconhecer os talentos das pessoas, somente os seus, né? Que compete, que não colabora, né? Então, comportamentos que não têm inteligência relacional, né? No uso das palavras, na hora que se comunica. Então, essas características são comportamentos, são habilidades de liderança. Porque a liderança é uma competência relacional, certo? Então, quando você identifica um talento assim, você pode sim promover um desenvolvimento. Porque, veja, a pessoa, ela enxerga o mundo naquela lente, naquele enquadramento. São formas de pensar, é a forma de pensar da pessoa. Não necessariamente é ela é mais do que a forma de pensar,
ela é mais que o seu comportamento. Olha só que interessante esse né? conceito. Então, veja, no momento em que você faz essa percepção, você promove que ela perceba que isso para ela limita a sua carreira, limita o seu crescimento, limita o ambiente em que ela está. Nesses momentos, quando os enquadramentos se tornam conscientes, na maioria das vezes as pessoas se abrem e elas querem mudança. Aí talvez ela estando no ambiente de outros líderes iguais ou mais a ela, né, que vê um exemplo diferente, ele começa a pensar sobre o dele, né? Eu acho que nesses casos sim ajuda, mas quando ele quando ele está no ambiente, né, de bastante segurança psicológica para reconhecer, né, o seu comportamento inadequado para aquele momento ou para aquela cultura ou para aquele conjunto de pessoas, né? Então, eu acho que o estabelecimento, né, que o RH pode ter, essa sensibilidade de estabelecer essa segurança psicológica, e isso faz total diferença. Por exemplo, nos processos que eu conduzo de desenvolvimento, a primeira condição essencial é o engajamento entre o cliente e o mentor. Né? Essa confiança de você poder, naquele momento, né, você ter um nível de confiança psicológica para você poder trazer suas dificuldades reais. O ambiente tem que ser seguro, né, para você abrir. Tá? Então, quando a cultura, né, porque a cultura é maior que o indivíduo. E é maior que os processos também, né? Total. Ontem estava até interessante, que não adianta nada na empresa, não. Como é que chama? Essa ferramenta vai ajudar, não sei o que faz, mas a cultura, se não vai, não adianta, ele perde tempo, né? É bem isso. Então, mais do que trabalhar com líderes, é preciso também trabalhar a cultura, né? A cultura, ela tem que estar aberta para estabelecer essa segurança. Né? E na medida em que os líderes principais são desenvolvidos, né, fica mais fácil, eles começam, porque são eles que influenciam diretamente a cultura. O comportamento dos demais. Né? Então, agora essa parte que você comentou, para ter essa, vamos dizer que o solo fértil para a liderança. Solo fértil para a liderança tem que ter os donos ou o sócio máximo lá, abertura para esse tipo de coisa, né? Não adianta começar de baixo para cima, fica difícil, é mais difícil toda a organização começar a ter essa pegada de desenvolvimento de liderança, né? Claro que o movimento de baixo para cima é um movimento interessante, né? Porque já está demonstrando que as pessoas, os líderes daquela cultura, daquela empresa, já estão percebendo, né, já estão mais prontos para o desafio dessa mudança. Né? Mas mais do que isso, né, eles só vão fazer eco na medida que sentirem entendi. Segurança lá em cima. Senão vai ficar embaixo. Eles vão até um limite e eles param. Né? Quando a gente quer realmente uma mudança sustentável, uma mudança que é consistente. Que revolucione mesmo, tem que ser Isso. Tem que ser junto, tem que ser quando tem esse movimento de baixo, tem que vir para segurar isso o movimento de cima. É como se o movimento de cima assegurasse a permissão do que está vindo aqui. Isso é uma reflexão interessante até para a questão sucessória, né? Porque se a pessoa fica assim, não consegue desenvolver, né? Vai depois, não, agora eu me aposentei, agora eu vou fazer outra coisa. Cadê? Quem vai tocar a empresa, né? Sim, eu já conduzi alguns processos sucessórios e realmente, assim, o grande desafio são os enquadramentos, né? Que vêm de toda uma história e que precisam ser ressignificados, né? Para dar, vamos dizer assim, para dar abertura para um novo conjunto de valores. Agora, eu reparei aqui no livro, você fala muito, alguns exemplos de Michael Hall, né? Você fala bastante nesse sentido. Assim, ele fala o que ajuda, o que ele traz para ajudar, você falando em enquadramento, etc., né? A acelerar mais o desenvolvimento da liderança.
Sim, as contribuições do Michael Hall são inúmeras, né? Eu poderia citar para a liderança alguns pontos. O primeiro ponto, que eu acho que não passa uma sessão sem a gente estar trazendo isso, que uma das primeiras, dos primeiros pressupostos do Michael Hall, ele diz o seguinte: o pensamento humano não é limpo, é facilmente contaminado, contaminável. Então, quando ele fala isso, eu como líder já tenho que ter uma abertura para saber que eu faço como ser humano suposições, que eu preciso estar mais aberto na minha escuta para poder interpretar melhor a comunicação. Essa é uma das primeiras. Um outro ponto do Michael Hall é: pessoas são seres humanos falíveis, né? Só que a nossa parte falível é o nosso fazer. O nosso ser é a nossa área que tem valor incondicional, só por existirmos. Então, ele faz essa distinção entre ser e fazer. Quando a gente falha, nós já temos que deixar o nosso ser incondicionalmente ali valoroso e temos que olhar e apreciar que essa falha é a grande oportunidade de aprender. Quando a gente falha, a gente aprende muito, e quando a gente acerta, a gente estagna. Porque aquele valor do ser, né? Eu tenho um amigo nosso que é palestrante, mas de vendas, né? Ele faz o seguinte: ele joga lá, pega uma nota de R$100 ou R$200 agora, amassa assim, pisa e tal. Ela ainda é uma nota de R$200, né? Ou seja, o ser dele pode estar amassado e tal, mas ele tem um valor. É isso que você quer dizer, né? Isso, eu quero dizer que a gente não pode confundir, né, o ser e o fazer. Nós não somos o que fazemos. Quem nós somos, tá, não varia o nosso valor se eu erro ou se eu acerto. O nosso fazer humano é um fazer que vai até o último dia da vida se aprimorando, aprendendo, se renovando. Então, quando eu distingo o ser e o fazer, eu não coloco sobre a minha pessoa o peso de quando eu erro e quando eu acerto. E eu me libero dessa carga que muitas vezes nos impede de fazer uma jornada mais ágil, uma jornada mais, uma experiência na nossa jornada da carreira muito mais produtiva. Olha só que interessante, né? E olha, então quer dizer que você olhando assim, falando sobre a jornada do líder, tem muitos passos para ele seguir, né? Vamos lá, se o gestor que está ouvindo a nós agora aqui, ele, puxa, eu achei interessante esse tema, quais algumas bibliografias, alguns livros que você acha que é interessante para a pessoa que, vamos lá, ele pegou o primeiro cargo de liderança? Quais, assim, os 3 livros que você recomendaria para essa pessoa, se você está falando com o gestor aqui agora, né? Poxa, olha, leia esse que vai começar a te abrir um pouco mais. Olha, se ele é líder, eu gosto muito, né, dos livros do Manfred Katz de Vries. Né? Tá. Ele é um professor do INSEAD, é um pesquisador, né, que traz... Ele desmistifica um pouco essa posição do líder e traz o líder como um ser humano, como alguém que aprende na sua experiência, né? Eu gosto bastante do professor Patrick Lencioni, né? Que traz aí, ele traz, principalmente, ele tem agora um livro que são vamos dizer assim, ele fala do perfil ideal da equipe. Então, quais são os ingredientes, as características de uma pessoa para fazer parte de uma equipe? E aí ele traz uma série de ingredientes. Ele fala da humildade, ele fala da fome e ele fala da inteligência interpessoal. Então, tem muitos autores, né? Eu acho que a própria Bernet, né, ela traz aí, ela tem um livro que é a liderança, a coragem, né, para liderar.
que traz sair dessa armadura, liberar espaço para o teu crescimento, ser bastante vulnerável, ter a coragem de ser quem você é. E na medida em que o líder vivencia, eu acho que uma coisa importantíssima não é só a leitura, não é só a prática, mas é você compartilhar a tua experiência. Olha só que interessante, compartilhar a experiência. E aí você compartilhar a experiência de coisas que aconteceram, práticas, né? Já começa... Ou as falhas que aconteceram. Muitas vezes aquele, puxa vida, mas você já falhou. Bom, Jack Welch explodiu uma fábrica, né? Na biografia dele. E olha só o líder que ele foi na GE, né? Sim. Não, e quando você compartilha com os mais jovens, né? Que você fala da tua realidade, dos teus erros, fracassos, que você percebe, você traz o que você aprendeu, quanto aquilo te trouxe para um outro patamar, o que te ensinou. Você abre espaço para que essas pessoas tenham mais coragem de ser elas mesmas, de continuar a caminhada, saber que é uma jornada, que nem tudo que é real, né, foi perfeito. E é interessante essa jornada, porque a jornada tem altos e baixos, né? Você pode subir uma montanha, depois tem que descer, depois tem uma virada aqui, né? É um passo a passo, né? Entendi. E olha, Jaque, o tempo passa rápido, sabia? E uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, é o seguinte, assim, se você fosse nomear, tá, um líder que você se inspira, tá? Qual que seria e por que seria esse líder? Olha, na minha trajetória eu tive 2 excelentes líderes, né? E faz um mês eu fui tomar café com um deles. Olha que legal. Né? Que é o Marcos Andoná. E o Zandoná, assim, eu contando para ele como foi a minha experiência sendo liderada por ele, ele ficou surpreso. Né? Nem ele sabia o quanto havia contribuído com a minha caminhada. Isso é muito importante. E agora faz uns 14 dias eu voltei a fazer contato com outro líder que também me inspirou muito, que é o Moacir Nascimento. Então, conforme a gente vai trilhando a jornada, a gente vai reconhecendo, né, os valores da nossa caminhada, vai se abrindo para aquelas adversidades, vieses que você viveu, mas que provavelmente foram eles que te trouxeram até aqui. Olha só que bacana, né? E me diga uma coisa, Jaqueline, se as pessoas quiserem achar o livro seu aqui, né? Como é que elas você tem alguma mídia social ou alguma coisa como é que te acham? Se alguém gostou aqui da nossa conversa de hoje, né? Puxa vida, como é que eu posso entrar em contato com a Jaque? Muito bem, a gente tem o site da Menezes Consultoria, né? Eu sou a diretora, tenho uma sócia, nas redes sociais Jaqueline Menezes, no LinkedIn, no Instagram, podem fazer contato, a gente acaba fazendo a venda do livro diretamente pela Menezes Consultoria, olha só, que tá? legal. Então nós somos exclusivos na comercialização. E assim, eu também deixo aí o convite, né, para quem quiser conhecer o trabalho de desenvolvimento da Menezes. A gente faz praticamente o trabalho de coach executivo e todas as áreas de desenvolvimento de pessoas. Olha só que bacana, pessoal. Obrigado, Jaqueline, por estar aqui presente no Rank Líderes aqui. Foi uma satisfação imensa. E você que está ouvindo, não perca sempre a nossa próxima. Sempre nós temos podcasts ou lives aí. Fiquem bem atentos. Adicione a gente lá no LinkedIn ou mesmo no Instagram, que é Rank Líderes ou Rank Consultoria, que você vai sempre estar munido de informações bacanas como essa que você acabou de assistir, tá bom? Olha, muito obrigado, Jaqueline, pela conversa. Se fosse agora, a gente tá chovendo, né? A gente ficaria até tarde aqui conversando, né? Mas a gente sabe que você tem bastante coisa para fazer, mas obrigado pela disponibilidade. Foi um grande prazer estar aqui.